Olá, meu nome é Marcelo, essa é a disciplina de Morfologia do Português. Essa é a aula da unidade 1, Delimitação do Objeto de Estudo, do nosso primeiro módulo intitulado Estruturas Morfológicas. Panorama dos estudos morfológicos. No findar do século XVII, a Europa se surpreendia não apenas com a existência de muitas línguas que até então desconhecia. É nesse período que a língua é tomada como um organismo vivo. Em 1802 surge a biologia para estudar as diferentes formas e fenômenos da vida. No caso da nascente linguística, a metáfora da língua como um organismo vivo atravessaria todo o século XIX. A gente sabe que uma língua é formada de palavras, como diria Schlichter, sendo assim era necessário estabelecer que formas as palavras podiam tomar. Friedrich von Schlegel, em 1808, e depois, em 1818, seu irmão August von Schlegel haviam proposto uma classificação das línguas com base na estrutura das palavras. As línguas, então, passavam a ser classificadas segundo a nitidez das fronteiras entre os elementos que tomavam parte na formação de palavras e o número desses elementos. Assim surge a necessidade de designar um novo conceito na ciência. É através do alemão Johann Wolfgang von Goethe, que cunhou em 1796, no âmbito da biologia e não da gramática, a palavra alemã Morphologie, para denominar a formação e a transformação da natureza orgânica. É com o pano de fundo da dinamicidade inerente ao processo de evolução que August Schlichter introduziria o termo morfologia no que ele denominava ciência da linguagem ou glótica. Vale aqui ressaltar os trabalhos de Schlichter junto à gramática comparativa, que trouxe, na verdade, a separação da linguística que hoje chamamos de moderna da filologia tradicional. Schlichter era um entusiasta, na verdade, dos estudos naturais e manteve essa ideia de a língua como um organismo vivo. Como tal, então, como sendo um organismo vivo, a língua, então, responderia a leis universais, rígidas, e afastando, assim, os estudos científicos de um teor mais histórico ou mesmo cultural. Mas o termo morfema, especificamente, vai aparecer pela primeira vez em 1895 com Baudouin de Courtenay, para quem o morfema era a parte de uma palavra dotada de vida psíquica autônoma e, por essa razão, não mais divisível. Vale lembrar que é nesse mesmo estudo que Baudouin de Courtenay também define o termo fonema, que será, então, o objeto de estudo específico da fonética e da fonologia. Segundo Rosa, ainda que gramáticos antigos tenham intuído a distinção entre derivação e flexão, conforme observa Matoso Câmara, ou que termos como radical e afixos tenham sido utilizados já há alguns séculos, apenas no século XIX, com o desenvolvimento da linguística histórica, passa a haver uma preocupação geral com a estrutura interna da palavra. É nessa época, portanto, que o termo morfologia passa a ser utilizado abrangendo a flexão e a derivação. Ainda conforme Rosa, a questão levantada por Saussure acerca da impossibilidade de uma morfologia autônoma ainda é atual. Esteve presente no estruturalismo norte-americano, modelo essencialmente concatenativo, em que a análise se constituiu no estabelecimento de unidades irredutíveis, ordenadas linearmente e na busca dos padrões que regiam sua combinação. Em 1970, um artigo de Noam Chomsky, Remarks on Nominalization, Considerações sobre a Nominalização, propiciaria uma revisão no tratamento da formação de palavras. Conhecida como hipótese lexicalista, essa nova visão do léxico permitiria introduzir na gramática uma morfologia com princípios que não eram os da sintaxe. A morfologia no Brasil. De acordo com Basílio, na primeira fase de desenvolvimento da linguística no Brasil, sob a influência do estruturalismo, especialmente o norte-americano, os estudos morfológicos começam a despertar interesse. De especial relevância nessa fase são os trabalhos de Joaquim Matoso Câmara Júnior, considerado por muitos o pai da linguística brasileira. Esses estudos estão no livro mais do que célebre Estrutura da Língua Portuguesa, e os estudos descritivos de morfologia de línguas indígenas. Aqui a gente pode fazer um destaque para o professor Arion Rodrigues da Linha,
saudoso professor Arion, que foi professor emérito da Universidade de Brasília. Conforme Basílio, em meados da década de 70, quando se consolida a segunda fase de intenso desenvolvimento da linguística no Brasil, a morfologia voltava a ser legitimada como objeto de estudo na teoria gerativa, em especial os estudos lexicais, com a hipótese lexicalista e sua repercussão imediata no estabelecimento de modelos de descrição lexical. Vale destacar aqui o trabalho de J. Kendorf, em 1975, quando se perguntava qual era o lugar da morfologia. Nós vamos hoje encerrar a unidade 1 desse primeiro módulo fazendo uma discussão sobre o lugar da morfologia nesses diferentes níveis de análise linguística. Passemos a pensar então no que seria essa delimitação do objeto de estudo, olhando, portanto, para a morfologia dentre esses diferentes níveis de análise linguística. Então, a gente está falando que a morfologia estaria no nível intermediário entre os níveis mais altos de análise, a frase, o texto ou o discurso, mas acima dos níveis mais baixos, também chamados de níveis fonético-fonológico, onde nós fazemos os estudos dos fonemas e das sílabas. Ante o exposto, então, retomamos aqui numa perspectiva top-down, ou seja, de cima para baixo, ou mesmo bottom-up, de baixo para cima, olhando para os diferentes níveis de análise linguística. Então, a gente parte dos níveis mais baixos, pensando na fonética e na fonologia, pensando na produção desses fonemas isolados, como o K, o A, o P, o A, o S. Esses fonemas se juntam para formarem sílabas, mas essas sílabas ainda não detêm um significado mínimo, um significado específico, e formando essas sílabas, então, na junção dessas sílabas, a gente tem a formação da palavra capa, ou com o seu plural S, capas. A morfologia se encontra, portanto, exatamente nesse nível que está entre a fonética e a fonologia e a sintaxe. Aqui é importante a gente fazer uma análise olhando para a morfologia em relação à sintaxe, porque a gente sabe que determinadas formações vão estar dependentes dessas regras gramaticais. Por exemplo, a própria atribuição de plural na palavra capa, que aparece na frase as capas de chuva. Então, a gente tem lá uma determinação de um artigo, mais um nome, e a obrigação de que ele apareça no plural para fazer o processo de concordância com o artigo. Então, a gente vai ter uma distinção aí entre o singular e o plural, mais a preposição, mais o nome. Vale lembrar que o significado final dessa palavra vai ser dado pelo componente semântico, que faz o estudo dos significados das palavras ou das frases, a depender do contexto. Então, a gente vai ter no nível semântico o estudo do significado do que é uma capa, por exemplo, de chuva e assim por diante. E, por fim, lembrando que essas frases de qualquer língua, do português brasileiro especificamente, elas vão depender do fenômeno, do contexto pragmático, que seria a utilização da linguagem em uso, ou a língua em seu cotidiano. Então, retomando a pergunta de J. Kendorf, aonde está a morfologia? A gente costuma sinalizar que a morfologia se encontra entre os níveis mais altos da frase, do texto, do discurso, entre os níveis mais baixos dos fonemas e das sílabas. A morfologia se encontra, portanto, entre o nível sintático e o nível da fonética e da fonologia. Vale lembrar que a morfologia traça interfaces com esses componentes que lhes são contíguos, como é o caso da morfossintaxe e o caso da morfofonêmica. Nós veremos nas próximas unidades da nossa disciplina que muitos dos processos morfológicos, ou seja, dos fenômenos morfológicos, eles dependem de informações que estão ou no componente sintático ou no componente fonético, fonológico. Essas são as referências da nossa unidade e desejamos a todos bons estudos.